Nós vamos hoje dar início a uma nova série. Nós chamamos de Uma Oração, Muitas Vozes, o Pai Nosso. No livro de Lucas, no capítulo 11, nós temos a referência para o Pai Nosso. E também no capítulo 6 do livro de Mateus. Mas eu quero pegar então no capítulo 11 de Lucas, que começa assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, ou seja, ele vem e faz a oração do Pai Nosso. Eu quero ler a oração do Pai Nosso no livro de Mateus capítulo 6, que nos diz o seguinte, para que quando nós formos orar, nós temos que primeiramente trancar, fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai que está em oculto, e esse Pai que está em oculto vai ver a nossa oração. Então Jesus ensina: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos então pegar primeiramente essa ideia que no livro de Lucas nos apresenta, quando os discípulos, eu creio que talvez pela observação, pela compreensão da forma como Jesus orava, eles pedem para que Jesus os ensine a orar, assim como João Batista havia ensinado os seus discípulos. Então, nesse primeiro momento, eu quero colocar para os irmãos o seguinte: o judeu era um povo que orava, um povo de oração. Então, o que os discípulos estão pedindo realmente para Jesus? Para que você possa, então, ter uma ideia, esta oração que Jesus traz para nós, ela, podemos dizer assim, é uma revolução. O judeu, ele tinha realmente a ideia de que Deus podia ouvir realmente as suas orações e que Deus em toda a sua história, não? Então nós temos que entender mais de 2000 anos de história ali do povo, onde Deus vai trabalhando, onde o povo vai sendo realmente trabalhado pela presença, pelo poder e pela graça de Deus. Eu creio que então os discípulos aqui, eles entenderam a importância da oração, mas eles entenderam também que havia uma forma correta para orar, uma forma que pudesse realmente alcançar o coração de Deus. Há uma frase que me chama a atenção, que diz assim: o que eu sei não importa, o que importa é o que eu faço com aquilo que eu sei. Muitas vezes nós sabemos muitas coisas, mas nós não aplicamos estas coisas que sabemos no nosso dia a dia. Nesse texto aqui do Pai Nosso, nós vemos como Jesus, ele começa falando sobre o Pai e termina falando sobre o poder do nosso Deus. Ou seja, a oração tem como princípio, começa com Deus e tem que terminar com Deus. Nós vemos então que Jesus vai falar para eles. É uma forma de orar. Aqui então, que eu quero tratar, primeiro assim, o judeu, ele tinha várias formas de oração. Alguns rabinos até usavam a expressão que a oração é uma arma que temos em nossas bocas. Ou seja, através da oração nós podemos vencer as adversidades, nós podemos vencer os inimigos, podemos vencer realmente tudo aquilo que pode, de uma certa forma, nos atrapalhar. No ano 70 da era cristã, quando o templo foi destruído e não havia mais como fazer sacrifícios ali no templo, porque não existia mais o templo, alguns rabinos sustentavam que a oração ela era mais agradável aos olhos de Deus do que os próprios sacrifícios. Hoje, então, nós não temos
mais aquela necessidade de fazermos sacrifícios, mas nós temos necessidade realmente de estarmos orando, e é um dever de orar sempre e nunca esmorecer, como disse Jesus. Até na época que tinha lá o templo, um rabino escreveu a respeito das oferendas que deveriam trazer ao Senhor. Ele diz assim: olha, traga ali o seu boi. Se você não tem um boi, você traga um cordeiro. Se você não tem o cordeiro, traga um pombo. Se não tem pombo, traga farinha. Mas ele diz assim: mas que venha sempre acompanhado de oração. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos para Deus, tudo que nós colocarmos na presença de Deus, deve ser realmente regado com a oração. A oração que começa realmente com a presença de Deus e tem que terminar com a presença de Deus. Então nós vemos assim que vamos usar essa expressão, né? Que a oração do Pai Nosso é um modelo que nós temos que seguir. Alguns até escreveram assim, que você pode colocar um toque pessoal, mas você tem que seguir este roteiro. Há muito tempo atrás, né, quando a gente ia fazer um trabalho, ia datilografar, né, não havia o computador, muitas vezes fazíamos uma margem numa folha e colocávamos ela como modelo para podermos datilografar em cima, para que pudesse ter as margens corretas ali. Podemos dizer que a oração do Pai Nosso, então, ele é um modelo que nós vamos seguindo para podermos conversar com Deus e assim obtermos o bom resultado realmente da oração. Então, por isso que os judeus falavam: olha, a oração ela é até melhor do que o sacrifício, porque na oração nós podemos obter realmente o favor de Deus. Há um autor que ele diz assim: a oração tem efeitos salutares de purificar, aperfeiçoar e enobrecer nossos corações. Ela nos guia para os pensamentos e propósitos de Deus e nos poupa, portanto, de muita dor e aflição. Então aqui ele fala assim que a oração, podemos usar essa expressão hoje, é como algo terapêutico que vai trazer saúde para nós, e aí ele fala, vai purificar, aperfeiçoar e enobrecer os nossos corações. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, principalmente, nós vamos ver com mais detalhes, mas quando chegamos diante de Deus e falamos assim, olha, seja feita a tua vontade, então isso vai aperfeiçoar, vai purificar e enobrecer nossos corações, porque o nosso coração objetiva é realmente fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade. Por que é importante fazermos a vontade de Deus? Porque fazer a nossa própria vontade geralmente gera confusão. Desde o princípio, quando Adão e Eva procuraram fazer a sua própria vontade, isso gerou uma confusão, e essa confusão hoje chegou até nós na forma do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então, quando nós temos como objetivo buscarmos a santidade de Deus, o desejo de obedecer a Deus, o desejo de agradar a Deus, então nós procuramos apresentar todas as nossas fraquezas diante do poder de Deus. É isso que é a oração. Você tem a sua fraqueza e aí então você apresenta diante do poder de Deus, e o poder de Deus começa a ser aperfeiçoado mesmo e apesar das nossas fraquezas. Então, o judeu, ele sempre tinha uma oração, e ele tinha em conta realmente que a oração era algo importante. É lógico que com o passar do tempo, as orações acabaram se tornando mais ritualísticas, mais formais, mas um rabino havia escrito o seguinte: a oração não é um apelo emergencial em um momento de necessidade, mas uma conversa ininterrupta e comunhão com Deus. Então, eles tinham uma ideia assim, que a oração não é algo emergencial, não é assim, eu estou em perigo, então vou orar. Não, era uma construção de comunhão diária com Deus.
E aí então nós precisamos rever como nós temos orado, como tem sido a nossa vida de oração, como nós realmente temos nos apresentado diante de Deus. Tá? Uma das coisas também, quando nós oramos, levamos em conta a santidade de Deus. E aí então a oração, cabe ali a contrição e arrependimento dos nossos pecados. E nós nos arrependemos não pelo medo do castigo, mas por causa da nossa gratidão em relação àquilo que Deus fez. Então, o judeu, ele tinha isso, né? Que a oração era algo muito importante. Também uma das coisas que para o judeu era muito importante era nós devemos orar em comunidade. Por isso a oração do Pai Nosso, ela vem ao encontro realmente dessas necessidades. E me chama a atenção, por que a oração deveria ser feita não só individualmente, mas em comunidade? Porque para o judeu eles tinham a ideia assim de que somente, perceba isso, você pode orar, mas somente a oração individual, ela pode nos tornar egoístas. Muitas vezes nós oramos pelas nossas próprias necessidades e esquecemos de orarmos realmente em comunidade, pois dessa forma a oração individual deixa de ser uma oração egoísta, porque nós oramos para o nosso Pai, oramos para Deus num sentido assim bem maior, bem mais amplo do que fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que o judeu tinha em conta, que quando nós nos reunimos como comunidade, ali então a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela vem sobre os irmãos, sobre a comunidade, e dessa forma há uma consolação. Voltando um pouco nesse aspecto da oração individual, que muitas vezes pode nos tornar egoístas. Há algum tempo atrás eu ouvi esta história, uma história real. E você talvez se lembre, há poucos anos tivemos uma grande seca e realmente isso começou a afetar o abastecimento de água aqui de talvez uma forma menor, mas em São Paulo começou realmente os reservatórios lá caíram para talvez 18% da sua capacidade. E realmente começou a ficar um momento muito difícil, não só para alguns, mas para milhares de pessoas. E havia uma comunidade cristã que eles estavam combinando de fazer um piquenique. Olha essa história. E aí então, nesse piquenique, que seria ali num sábado, e eles começaram a orar. Irmãos, olha, nós vamos fazer o piquenique sábado, então vamos orar, vamos pedir a Deus que não chova nesse sábado para que nós possamos fazer o nosso piquenique. Então perceba uma coisa, milhares, mais de 20 milhões só na cidade de São Paulo estavam passando por momentos de seca, por falta de abastecimento de água, e aquela comunidade orando e pedindo assim para Deus que não chovesse. Então perceba assim que muitas vezes a oração nos torna egoístas. Por isso o judeu ele tinha uma frase que me chamou a atenção, que ele diz assim: Senhor, não atenda à oração do viajante. Sabe por quê? Porque a ideia era essa, De repente o viajante, ele está pedindo que haja um tempo bom, que não chova, para que ele possa se deslocar de uma cidade para outra com maior facilidade, mas de repente toda aquela região estava precisando de chuva. Talvez toda aquela região estivesse precisando realmente que houvesse uma chuva para poder desenvolver a plantação. E por isso o judeu fala assim: Senhor, não ouça a oração do viajante. É por isso que muitas vezes nossas orações não são atendidas. Tiago diz que nós pedimos, mas pedimos mal, porque nós pedimos de uma maneira egoísta. Então, perceba isso, é isso que faz com que os discípulos cheguem para Jesus e falem: Senhor, nos ensina a orar dessa forma que o Senhor ora. Então, não é que os judeus não oravam, eles oravam e oravam muito, mas muitas vezes o egoísmo foi tomando
conta realmente desses momentos de oração. O que é o egoísmo? É um amor exagerado para nós mesmos, né? Buscando os nossos valores, nossos interesses a despeito dos outros, né? É um exclusivismo que muitas vezes leva a pessoa a se tornar como referência de tudo. É uma excessiva vaidade, presunção, uma pretensão. Por isso, nós precisamos aprender a orar com o Senhor. E nessa oração do Pai Nosso, você vai perceber, não cabe a expressão eu, não cabe a expressão meu ou para mim. Sempre aparece na oração do Pai Nosso voltado para as demais pessoas. Então, nós precisamos a cada momento entender isso. Porque o judeu tinha assim que nós temos que tomar cuidado, né, com 3 pecados que muitas vezes acontecem diariamente nas nossas vidas. Eles falavam cuidado com os maus pensamentos, cuidado com a questão das calúnias, você levantar calúnia em relação a alguém, mas ele também dizia assim, cuidado com as orações arrogantes, né? Porque muitas vezes a oração arrogante se torna num pecado, porque nós nos esquecemos de que primeira coisa na oração é que a vontade de Deus se cumpra. A vontade de Deus tem que prevalecer nas nossas vidas. Então, quando nós compreendemos que Deus, Ele é o Criador e nós somos as criaturas, nós entendemos que a resposta de Deus para as nossas orações é realmente um momento da graça e nunca uma obrigação que o cumprimento de alguma lei possa trazer. Como eu disse, os judeus, eles criaram um formalismo em relação à questão da oração. Primeira coisa que eles criaram formalismo era a questão do tempo. Eles pegavam pelos textos bíblicos, por exemplo, em Gênesis 19, fala de Abraão, que Abraão orava pela manhã, fala de Isaac lá que saiu à tarde para meditar e também orar, e fala ali de Jacó, do sonho de Jacó, que foi uma oração da noite. Então se criou essa ideia, nós temos que orar de manhã, de tarde e de noite. Então, quando nós criamos esse formalismo, a oração parece ficar engessada. Também pegava-se a ideia, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então foram pegando essas experiências de servos e servas do Senhor do passado e começaram a trazer, e o problema não está em trazer como exemplo, como modelo de oração, como princípio, para nos motivarmos, mas o problema é que eles começaram a fazer isso de uma maneira engessada. Começaram a fazer disso um ritual. Tem que orar assim, assado e frito, dessa forma. O tempo é essencial. Agora nós entendemos, sim, nós temos que ter um tempo para com Deus. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, nós temos que entender. O importante é que nós oremos. O que citamos em relação às ofertas que eram trazidas para o templo. Não importa se é um boi, se é um cordeiro, se é um pombo ou se é farinha. Ambas têm que ser regadas com oração. Porque a oração é que nos conecta com Deus. É a oração que nos dá realmente a base, porque a base é o próprio Deus. Então nós estaremos no caminho certo. Uma outra coisa que criou-se um formalismo era uma questão da localidade. Houve até um dos rabinos chamado Abba Benjamim, que ele diz, Deus só ouve as orações oferecidas na sinagoga. Então a pessoa deveria se deslocar até a sinagoga para poder orar. Então, lógico que havia outros que diziam, não, você pode orar em casa, tal, mas perceba como que eles foram fazendo daquele momento sagrado, um momento de graça, um momento de oportunidade de conversar com Deus, num formalismo. Era a questão do tempo, era a questão do local aonde nós devemos orar, se nós vamos orar de joelhos, se vamos orar de pé, enfim, né?
Quem determina um lugar de oração tem a ajuda de Deus. Já falava um outro autor chamado Rabi Huna. Então, nós tínhamos que determinar um lugar de oração. Ou seja, se você estivesse num certo lugar e de repente você precisava, estava talvez aflito, querendo orar, não, eu não posso orar agora, eu tenho que chegar no lugar que eu determinei que seria o lugar das minhas orações. Então perceba, essas coisas muitas vezes vão engessando, vão atrapalhando a nossa comunhão com Deus, né? Mas ainda bem que tinha algumas pessoas que tinham uma compreensão um pouco maior. E essa compreensão um pouco maior que nós precisamos ter sobre a questão da oração, né? Alguém escreveu, né, dessa forma: ore na sinagoga de sua cidade. Se não puder, ore nos campos. Se não puder, ore em sua casa. Mas não deixe de orar. Então, se você pode vir ao templo, vá e ore. Se você não pode, está a trabalho, está numa viagem, ore. Se você está na sua casa, ore. A questão é, não deixe de orar. Mas perceba isso, esses formalismos muitas vezes nos atrapalham, porque aquilo que é para ser um momento prazeroso, a oração se torna um fardo, se torna em algo que vai deprimir ou oprimir a pessoa, ao invés de libertar. Na casa de Deus, nós temos que entender que as regras são de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o formalismo na oração. Certas regras ou muitas regras podem nos atrapalhar nesse momento tão precioso que é o momento da oração. E uma das coisas que nós temos que ter em mente, e alguns judeus tinham, não todos, mas alguns judeus tinham, que não há lugar onde Deus não possa ser encontrado. Então, orações também de formalismo eram as orações prolongadas. As pessoas pensavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Mas havia um rabino chamado Ben Abba que dizia: quem prolonga suas orações pensando que o cumprimento fará a diferença, termina com dor no seu coração. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas sim pelo falar do nosso coração, pelas expressões do nosso coração. As orações longas e extensivas muitas vezes revelam um grande vazio que nós tentamos preencher com palavras. Então, nessa questão, né, eu quero deixar para vocês que o judeu realmente era uma pessoa de oração, mas os discípulos falaram assim: nós queremos ir além desse tipo de oração que nós aprendemos com os nossos pais. E aí então há uma expressão utilizada na questão da oração judaica que é kavaná. Kavaná é uma atitude na qual os olhos, a mente e o coração estão fixos em Deus. Ou seja, tudo depende do kavaná do coração, ou seja, qual é a atitude do nosso coração. Então os discípulos aprenderam com os seus pais sobre uma questão da oração, mas quando eles viram Jesus orando, aquilo fez algo mexer dentro dos seus corações. E nós vamos procurar ver o que é esta oração do Pai Nosso, como nós podemos aprender realmente a orar segundo os ensinamentos de Cristo. Como eu disse, não importa aquilo que nós sabemos, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Que Deus abençoe você e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E continue conosco, nós vamos continuar falando sobre uma oração, muitas vozes, sobre o Pai Nosso.